critério, passou a ser um critério do empregador, tá? Independentemente de acordo individual ou convenção coletiva. O que mudou foi que, no artigo 75 da CLT, como estava, a instituição do teletrabalho dependia de um acordo mútuo entre as partes, né? Então, com essa medida provisória, essa instituição ou a implantação do teletrabalho passou a ser uma prerrogativa do empregador. O empregador comunica o funcionário num prazo mínimo de 48 horas de antecedência, né? E essa comunicação pode ser por escrito ou por meio eletrônico. E também essa questão do teletrabalho pode ser estendida aos estagiários e aprendizes, né? Porque teve uma portaria do Ministério do Trabalho, salvo engano meu, que determinou que todos os aprendizes e estagiários fossem afastados do trabalho, né? Então, como se fosse uma licença, sem prejuízo das bolsas, né, que eles recebem mensalmente. Então, essa questão do teletrabalho veio alcançar também os estagiários e os aprendizes. O segundo item é a questão das antecipações das férias individuais. Então, os funcionários que estavam com as férias vencidas já, e que ainda não estavam com o período de gozo programado, né, então poderia ter essas férias já concedidas praticamente de imediato, né, com aviso prévio de 48 horas só, sendo que o artigo 135 da CLT, normal, ou numa situação normal, né, exige que as férias sejam comunicadas ao funcionário com 30 dias de antecedência, tá? E essa comunicação também sempre, né, com o período prévio de 48 horas, por meio eletrônico ou por escrito. Então, isso também veio fazer com que os empregadores pudessem colocar seus funcionários que tivessem férias vencidas, né, em gozo, né, fazer lá a remuneração, enfim, para poder desonerar ou pelo menos para poder manter a continuidade do vínculo de trabalho, tá? Esse período de gozo dessas férias antecipadas não pode ser inferior a 5 dias úteis, tá? Que também mudou um pouquinho, né? Porque o artigo 134 da CLT fala que pode ser em 3 períodos e um não pode ser inferior a 14 dias, né? Então, isso também acabou vindo flexibilizar um pouquinho. E uma outra novidade que veio, né, que é a concessão de férias não vencidas, né? Então, o funcionário ainda não tem férias vencidas, o período de aquisição dele ainda não transcorreu, mas o empregador pode, o empregador pode antecipar essas férias para os funcionários, mesmo que ainda ele não tenha ainda completado o período total de aquisição, tá? Agora, teve um lado ruim nessa história, né? Porque o artigo 7º diz, da medida provisória, que no caso de atividades relacionadas à saúde, né, o empregador pode suspender as férias dos funcionários, né, e até a licença remunerada, tá? Então, o funcionário estava em gozo de férias ou licença remunerada, o empregador que trabalha ou que exerce atividade de saúde poderia ou poderá, com base nessa medida provisória, convocar esses funcionários para retomarem as funções, tá? Foi diferido o pagamento de um terço constitucional de férias, né, que normalmente é pago junto com a remuneração das férias. Então, esse é um terço constitucional, segundo a medida provisória, pode ser pago até a data do vencimento do 13º salário, tá? Que é novembro e dezembro. A medida provisória não especifica se quando do pagamento da primeira ou da segunda parcela, mas se a gente fizer aí uma interpretação pró-funcionário, no meu entender, seria no vencimento da primeira parcela. E a remuneração das férias em si, que pelo artigo 145 da CLT precisa ser paga até 2 dias antes do funcionário sair em gozo de férias, né? Por essa medida provisória, essa remuneração poderá ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente
ao da concessão das férias, tá? Então, se o funcionário for colocado em férias agora no mês de abril, a remuneração das férias ele pode receber, pode ser pago até o 5º dia útil do mês de maio, né? E 1/3 constitucional de férias até o vencimento do 13º salário, tá? Com relação às férias coletivas também, o que mudou? O artigo 11 da medida provisória diz que a concessão das férias coletivas, né, fica a critério do empregador, devendo notificar o grupo de funcionários no prazo de 48 horas de antecedência, tá? Então, da mesma forma das férias individuais, né, nas férias coletivas, o empregador notifica o funcionário com 48 horas de antecedência e fica dispensada aquela comunicação para o Ministério do Trabalho, né? O artigo 139 lá da CLT fala que tem que comunicar o Ministério do Trabalho até 15 dias, salvo engano meu, de antecedência, né? E então, para esse caso da concessão das férias coletivas, essa comunicação não tem necessidade de fazer, tá? Basta comunicar o funcionário ou grupo de funcionários, né, com até 48 horas de antecedência. Então, a questão dos aproveitamentos da antecipação dos feriados, né? Então, quando se tratar de feriados não religiosos, o empregador pode conceder o descanso para o funcionário de forma antecipada, tá? Então, vamos imaginar que tenha um feriado em junho, julho, agosto, que não seja religioso, o empregador pode antecipar esse descanso para o funcionário, tá? Desde que sempre com aviso prévio de 48 horas de antecedência no mínimo, tá? Quando se tratar de funcionários religiosos, aí vai depender da concordância do funcionário, tá? E aí tem que ser por acordo individual escrito, tá? A questão do banco de horas também, que foi uma outra questão que essa medida provisória 927 trouxe, na verdade, normalmente a questão do banco de horas já é definida, né, já é disciplinada através das convenções coletivas de trabalho, né? Mas a medida provisória autorizou, então, no caso de interrupção da atividade, a interrupção quer dizer o seguinte: o trabalho não existe, mas existe a remuneração, tá? Então, não tem o trabalho, mas tem a remuneração, o funcionário fica devendo esses dias não trabalhados para o empregador. Então, todos esses dias não trabalhados seriam lançados no banco de horas, tá? E depois de vencida essa crise toda, o funcionário teria 18 meses para compensar esse débito, tá? Então, e para compensar esse débito, né, no banco de horas, ele poderia ter a jornada de trabalho prorrogada em até 2 horas por dia, tá? Até no máximo de 10 horas, lógico, mas durante 18 meses ele poderia trabalhar 2 horas a mais para compensar todos esses dias que ele não trabalhou e recebeu, tá? O item 6, que fala da suspensão das exigências administrativas em segurança e medicina do trabalho, aqui, na verdade, diz respeito mais àquela questão dos exames médicos, né? Exame admissional, exame de retorno de afastamento, de alteração de função. Então, todos esses exames, eles foram prorrogados, tá? Eles poderão ser feitos, exceto o demissional, tá? Mas todos esses exames, eles vão poder ser feitos no prazo de 60 dias após o término da pandemia, tá? Com exceção dos exames demissionais, tá? O exame demissional, ele só é dispensado caso o último exame periódico tenha sido feito no prazo de 180 dias. Então, se o funcionário fez o exame periódico, aquele que faz uma vez por ano, né? Dos últimos 180 dias, o exame demissional também fica dispensado de fazer, tá? E a questão dos treinamentos, né? Que normalmente as empresas têm os treinamentos relacionados à segurança e medicina do trabalho, então todos esses treinamentos estão suspensos, tá? E eles serão feitos, então, 90 dias depois do encerramento dessa crise. E os membros da CIPA também eles serão mantidos, né? As comissões internas de prevenção de acidente de trabalho,
elas ficam mantidas, né? E todas as eleições dos membros, se a eleição tiver por vencer, né, se os mandatos estiverem por vencer, a eleição fica prorrogada, tá? O item 7, que é o direcionamento do trabalhador para a qualificação, esse item foi revogado, tá, logo pela medida provisória seguinte, que foi a 928, né, que falava de reduzir o salário do funcionário em 50%, quando mandava para curso de qualificação, enfim, esse item acabou sendo revogado pela medida provisória 928. E, por fim, nessa medida provisória, houve o diferimento do recolhimento do fundo de garantia, tá? Então, foi prorrogado o recolhimento dos depósitos do fundo de garantia referente ao mês de março, abril e maio, tá? Então, competência, né? Então, o fundo de garantia que vence, se não me engano, é dia 7 de abril, que é de março, né? Então, março, abril e maio, o recolhimento dos depósitos ao fundo de garantia ficam prorrogados, tá? E esses valores, relativamente a esses 3 meses, né, eles vão poder ser recolhidos em até 6 parcelas a partir do mês de julho de 2020, tá? Então, a partir de julho, é que somando os valores correspondentes a esses 3 meses, né, poderão ser divididos em até 6 parcelas, e a partir do mês de julho é que eles vão começar a serem recolhidos, tá? Agora, se nesse meio tiver alguma demissão ou alguma dispensa, né, aí, em relação a esse funcionário, o empregador vai ter que antecipar os recolhimentos. Não vai, com a demissão do funcionário, continuar fazendo o recolhimento parcelado em relação a este funcionário especificamente, tá? Tem outras questões ainda relacionadas à matéria trabalhista, que acho que deve interessar especificamente alguns profissionais. Uma delas é a seguinte: é permitir que estabelecimentos de saúde prorrogue a jornada de trabalho, mesmo quando for aquela jornada 12/36. Né? Isso tudo por acordo individual. Então, não sei se a Marina Iqueda está ouvindo aí, que trabalha no Hospital Santa Cruz, ela é uma que poderia ser atingida por essa alteração. Então, e é evidente, isso com uma explicação que todo mundo sabe, né, pela necessidade dos profissionais estarem aí na ativa, tá? Essas horas suplementares, né, que esses profissionais da saúde também trabalharem a mais, elas vão poder ser compensadas também naquele mesmo prazo dos 18 meses, tá? Após o término da pandemia. No caso anterior que a gente comentou, né, dos 18 meses lá o funcionário que estava devendo para o empregador. Nesse caso é o contrário, tá? O empregador é que está devendo para o empregado. Então, o empregado vai poder depois descansar, né, durante esses 18 meses, essas horas suplementares que ele trabalhou, tá? Uma outra questão também, que acho importante, que durante 180 dias, os prazos dos recursos contra autos de infração trabalhista estão suspensos, tá? Então, se a empresa, o empregador, sofreu algum tipo de auto de infração, né, foi autuado pelo Ministério do Trabalho, enfim, o prazo para recurso está suspenso durante 180 dias, tá? E também tem a questão dos acordos ou convenção coletiva, né? Se o acordo ou convenção coletiva vencer no prazo de 180 dias a partir desta medida provisória, elas poderão ser prorrogadas, tá? Por um prazo de até 90 dias. Bom, gente, com relação à medida provisória 927, mais ou menos esses foram os pontos, né, que eu achei mais importante destacar para vocês, tá? Seu Rubens, antes de entrar na 932, tem duas perguntas aqui. Acho que era bom a gente já ir equalizando, porque talvez venham mais depois, vai acumular e a gente não consegue responder, né? Uma é do Henrique Yossio. Ele tem uma dúvida em relação à comunicação, né? Então,
que ele esteja aí ou com a empresa dele fechada, né? Ele questiona se essa comunicação ela pode ser virtual, né? Por exemplo, numa sala como essa, né? O empregado entra do outro lado e ele comunica, né? Desde que ele consiga gravar, né? Esse acordo aqui, ou tem outra forma, outro meio oficial que não precisa estar presencialmente aí os dois. Veja, Wagner, a comunicação para o empregado, né? Seja das férias, da antecipação de férias, ou do teletrabalho, ou qualquer outra comunicação dessa natureza aí, a medida provisória fala comunicação escrita ou por meio eletrônico, tá? Então, por exemplo, o WhatsApp, eu penso que é um meio eletrônico. Sim. Não é? Que quando a gente pensa no meio eletrônico, a gente sempre pensa no e-mail, né? Isso. Né? Principalmente nós que somos um pouquinho mais velhos, a gente pensa sempre no e-mail, né? Mas existem outras formas de comunicação eletrônica, o WhatsApp eu acho que é uma delas, que dá para enviar a comunicação e ter a comprovação de que o funcionário lá tomou conhecimento, né? Sim, sim. Entendeu? Então tem que escolher, eu acho que o importante aí é fazer a comunicação e ter a prova de que o funcionário ficou sabendo, entendeu? Sim. Tá? Eu também acho que o WhatsApp ele é a ferramenta mais fácil, né? Que todo mundo tem facilidade de usar e realmente hoje deve ser reconhecida judicialmente, né? Eu não sei se existe ainda, Wagner. Na minha época existia o tal do Messenger também, né? Existe ainda, não? Seu Rubens, aí o senhor vai estar tendo a idade do senhor, hein? Eu acho que existe, mas não deve ser muito utilizado. Então, na minha época tinha o Messenger também, que a gente mandava as mensagens, né? Então, mas, de qualquer modo, é uma dessas formas aí que tem que utilizar, sempre pensando na comprovação do recebimento por parte do funcionário. Sim, sim. Outra pergunta é da Cibele. Ela pergunta se a antecipação, acredito que das férias, né, antecipação de todas essas situações que o senhor elencou, tem que ser em comum acordo ou pode ser unilateral? A empresa pode determinar e o funcionário acata? Não, é assim, no caso da antecipação das férias, se é isso que ela está perguntando, é Sim. Prerrogativa do empregador, tá? Certo. É prerrogativa do empregador. Aqui não tem que ter concordância do empregado, não, tá? Tá bom? Ok, acho que era isso. Qualquer coisa, a Cibele me manda novamente aqui uma outra. Tá, só complementando essa resposta, na verdade é assim, né? O que o legislador pretendeu é não deixar o empregador muito amarrado, entendeu? Sim. Né? Então, porque se o empregador tiver que ter a concordância do empregado para tudo, ele não consegue implementar essas medidas, entendeu? Sim, sim. Tá? Perfeito. Tá bom. Então, vamos lá, olha. A medida provisória 932, que é a próxima, né? Ela promoveu aqui uma redução nas contribuições das alíquotas do Sistema S, né? O Sistema S, todo mundo sabe, é o SESI, SENAI, SEST, SENAT, essas coisas todas aí, né? Então, eu só coloquei aqui que o do SESCOP foi reduzido para 1,25, isso aqui foi o que eu peguei, que eu consegui pegar, tá? Eu não sei se é exatamente essas alíquotas aqui. Do SESC, SESI, SEST 0,75%, do SENAI, SENAC, SENAT 0,5%, tá? Essas alíquotas reduzidas, né, vão vigorar até 30 de junho de 2020, tá? Pelo que eu vi, das alíquotas originais, elas foram reduzidas, eu acho que pela metade, né? Pelo que eu pude perceber, tá? O do SESCOP, acho que era 2,5%, passou a 1,25%. O do SESC, SESI, SEST era 1,5%, passou a 75%. E o SENAI, SENAC, SENAT era 1%, passou a ser 0,5%. Mas, de qualquer forma, é mais para vocês terem o conhecimento da previsão que essa medida provisória trouxe, tá? Que foi a de reduzir as alíquotas do Sistema S. Não refresca muito, mas já é alguma coisa, né? Bom, a medida provisória 936, que foi a que saiu na sexta-feira passada, ou quinta-feira passada, se não me engano, que
trouxe, assim, eu acho que mais impacto, né? Essa relação empregatícia aí, tá? Então, essa medida tem os principais objetivos, né? Primeiro, preservar o emprego e a renda, tá? Garantir o governador João Dória, né? Ele já até listou algumas empresas que se comprometeram a não fazer nenhuma demissão, né, enquanto a gente não vencer essa calamidade pública. Mas a gente sabe que a grande empresa é uma, para as pequenas empresas a história é outra, né? Então, não dá, né? Mesmo implantando todas essas alterações, eu penso que esse impacto no nível de desemprego vai ser bastante importante. Para conseguir esses objetivos, ou para buscar esses objetivos, eles sugerem, né, para a implantação de 3 medidas, né? Primeiro é o pagamento do benefício emergencial, tá? Esse benefício emergencial é uma verba que o governo vai disponibilizar tirando lá do fundo do seguro-desemprego, né? Então, esse benefício, né, vai ser pago para os funcionários, né, em complemento àquilo que foi reduzido do salário dele em função da redução proporcional da jornada de trabalho, tá? A base de cálculo desse benefício é o valor do seguro-desemprego que o funcionário teria direito caso ele fosse dispensado sem justa causa, tá? Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho melhor, tá? Os empregadores, veja só, os empregadores vão ter que comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias da assinatura do acordo individual, tá? Só que, até agora, pesquisando, o Ministério da Economia não disponibilizou ainda a forma de fazer essa comunicação, tá? Então, o pessoal está na dúvida. Eu faço o acordo individual, não faço, né? Porque se eu fizer hoje, eu não consigo comunicar. Então, isso daí também é um problema que a gente vai ter que enfrentar, tá? O segundo ponto aqui é a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, tá? Isso está no artigo 7º da medida provisória. Então, o empregador pode reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho do funcionário, tá? E, proporcionalmente, reduzir os salários. Então, essa é a ideia, né, que se tem para poder para poder evitar as demissões. Então, como eu disse, o valor que for reduzido do salário do empregado, né, vai ser compensado, não na totalidade, mas ele vai ser compensado por esse benefício emergencial de preservação do emprego, tá? A terceira hipótese aqui colocada é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso está no artigo 8º, tá? O empregador vai poder suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, tá? Durante esse período, o empregado vai receber esse benefício na proporção de 100% do que ele teria a título de seguro-desemprego. Então, no caso da redução da jornada e redução de salário, ele recebe a ajuda do benefício emergencial, né? Com base também no valor que ele teria a título de seguro-desemprego, com a redução proporcional do salário em função da redução da jornada. No caso da suspensão do contrato, como ele não tem salário, né, esse benefício é pago na proporção de 100% do valor do seguro-desemprego, tá? Salvo nos casos de empresas que faturaram no ano de 2019
acima de R$ 4.800.000. Tá? Então, essas empresas necessariamente precisam prestar uma ajuda para o funcionário no percentual de 30% do salário dele. Então, nesse caso, o benefício seria só de 70%. A empresa pagaria 30% do salário e o benefício emergencial seria de 70%. Tá? Então, veja lá, a redução proporcional da jornada e de salário pode ser de até 90 dias e a suspensão temporária só pode ser de até 60 dias. Tá? Essa suspensão temporária do contrato já tinha uma previsão na CLT, né? No artigo 476A da CLT. Só que lá condicionava ao oferecimento de cursos de capacitação, né? Aqui, pelo menos, aqui não existe, pelo menos expressamente, a exigência que para conceder essa suspensão temporária tenha que necessariamente fornecer o curso de capacitação. Tá? Isso é o que eu entendi do texto da medida provisória. Bom, como é que a gente formaliza, então, essa redução proporcional da jornada de trabalho, de salário, da suspensão temporária? Como é que a gente formaliza isso? Tá? Bom, primeiro, o artigo 12 fala no acordo individual. Né? Então, o acordo individual é aquele que é feito entre o empregado e o empregador. Não tem intervenção de sindicato. Tá? Mas para todo mundo posso fazer dessa maneira, simples assim? Não. O acordo individual só pode ser feito para funcionários que tenham um salário igual ou inferior a R$ 3.135. Tá? Então, veja lá, funcionários que tenham salário igual ou inferior a R$ 3.135. Ou funcionários que tenham salários superior a R$ 12.202,12 e que tenha diploma em curso de nível superior. Tá? Esses R$ 12.202, né, são 2 vezes o valor máximo, o teto, né, do benefício do regime geral, tá? Que hoje é 6.100 e pouco, se não me engano. Então, o funcionário que tiver um salário acima de R$ 12.202,12 e que tem o curso superior, de nível superior, né? Então também pode ser por acordo individual. Saindo dessas duas situações, né, é só por convenção coletiva. Tá? Então, se o funcionário ganhar acima de R$ 3.135, tá, ou menos que R$ 12.202,12, esse acordo só pode ser através de convenção coletiva. Tá? Estava falando que os benefícios, né, eles serão pagos com a base de cálculo é o valor do seguro-desemprego que o funcionário teria direito, tá, com a redução proporcional, né, à redução que ele teve no salário em razão da redução da jornada de trabalho. Então, é assim, ó, o funcionário que tiver uma redução entre 25% e 50%, né, esse benefício que ele vai receber vai ser com uma redução de 25%. Então, ele vai pegar lá o valor do salário-desemprego, a que ele teria direito, vai reduzir 25%, né, e vai ser pago por funcionário. Tá? Vai ter 50% de redução para o funcionário que tiver reduzido o salário entre 50% e 70%. Tá? Então, o funcionário que tiver a redução no meio aqui entre 50% e 70%, a redução no benefício será de 50%. E terá redução de 70%, né, para aqueles que tiveram salário reduzido em percentual superior a 70%. Só lembrando o seguinte, tá? Hoje o seguro-desemprego, o valor mínimo é R$ 1.045, né? O valor mínimo é R$ 1.045 e o valor máximo é R$ 1.813,03, tá? E aí tem as faixas intermediárias de acordo com o valor do salário de cada um. Então, como é que você vai saber quanto que o teu funcionário vai receber, né, do benefício emergencial numa redução, por exemplo, de 50%? Você teria que pegar o salário que ele ganha
né, tirar 50%, que é o que vai ser reduzido, tem que calcular o valor que ele teria direito a título de seguro-desemprego, né, e também aplicar a redução de 50% ali, entendeu? E aí, somando os dois, é que vai compor, então, a remuneração do funcionário durante esse tempo, tá? Durante o tempo em que vigorar a redução proporcional de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, o empregador pode pagar para o funcionário uma ajuda compensatória, né? Essa ajuda compensatória, ela não tem natureza salarial, tá? Ela tem natureza indenizatória. Então, essa ajuda compensatória não vai integrar a base de cálculo para imposto de renda do funcionário, não vai integrar para INSS, né, contribuição previdenciária, e nem para fundo de garantia, tá? Então, é uma ajuda que o empregador pode conceder ao funcionário a título de compensação ou de indenização, né, exatamente por essa redução de ganho que ele iria experimentar aí durante esse período. Para as empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, né, essa ajuda compensatória poderá ser deduzida, então, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, essa é uma outra vantagem que a medida provisória trouxe. Uma outra questão, e agora uma questão que interessa aos empregados, né? Durante o período em que vigorar a suspensão do contrato, estabilidade provisória. Então, durante o tempo... Volta um pouquinho, porque picotou de novo, não deu para entender. Da onde, Wagner? Mais ou menos um minuto mais ou menos para trás aí. Da questão da dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, deu para ouvir? Deu para ouvir. Tá. Então, da estabilidade provisória, então. Isso. Tá. Então, durante o tempo que vigorar o acordo individual, né, ou a convenção coletiva, para redução proporcional da jornada e salários, né, ou para suspensão temporária do contrato de trabalho, o funcionário ele tem uma estabilidade provisória, tá? Então, ele não pode ser dispensado sem justa causa durante esse período, tá? E quando for restabelecida a jornada normal dele, né, esse tempo que vigorou o acordo vai ser projetado para frente, tá? Então, vamos imaginar que ele tenha feito um acordo individual de redução de jornada e de salário por 60 dias. Daqui 60 dias ele retoma, né? Quando ele retomar, ele tem mais 60 dias para frente de estabilidade provisória, tá? Então, ele teria aí uma estabilidade provisória de 120 dias, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqueles que têm trabalho, que têm contrato de trabalho intermitente, né? Que é aquela nova figura que a nova CLT trouxe, né? Em que o empregado só trabalha quando o patrão chama, né? Eles terão um benefício por 3 meses no valor de R$600, tá? Então, isso também foi uma outra forma que o governo federal achou, né, para ajudar o pessoal. A próxima medida provisória é essa medida provisória 944, tá? Que acho que foi agora de sexta-feira, eu acho. Então, ela trouxe instituiu, né, ou criou um crédito destinado ao custeio da folha de pagamento, tá? Então, essa primeira medida só contempla as empresas com receita anual superior a 360 mil reais e inferior a 10 milhões de reais. Pelo que o ministro da Economia falou, eles querem estender esse benefício para as empresas que têm o faturamento acima de 10 milhões, tá? Os juros para esse financiamento é de 3,75 ao ano, né? E depois vai ter um prazo para pagamento de 36 meses, tá? Vai ter uma carência de 6 meses com juros capitalizados e durante o tempo em que a empresa estiver recebendo crédito, né, para poder fazer o financiamento da folha, até 60 dias depois do recebimento do crédito,
ele também não pode fazer nenhuma dispensa, né, sem justa causa, tá? E o prazo para formalização desse pedido, dessa operação, é até dia 30 de junho de 2020. A gente não sabe ainda como que isso vai ser operacionalizado junto aos bancos, né? Eu sei que do crédito, do financiamento que o banco vai disponibilizar, 85% é dinheiro vindo do Poder Público Federal e 15% do próprio banco. Então, é muito provável, né, como sempre acontece, que esse crédito só vai acabar sobrando para as empresas grandes, né, porque os pequenos, o banco vai criar aí, penso eu, né, um monte de obstáculo para não conceder o empréstimo, tá? Impressão que eu tenho, né? A portaria ministerial do Ministério da Economia número 139, né, que acho que foi de sábado agora, prorrogou o prazo de recolhimento, né, então, do INSS, a cota patronal, e do PIS e da COFINS, tá? Para as competências março e abril. Esses valores não recolhidos vão poder ser recolhidos em julho e em setembro, tá? Junto com as contribuições do mês de julho e setembro, e aqui não tem parcelamento, tá? Eu penso que esse prazo que deram é muito curto, porque o mês de junho, julho, né, em vencendo essa pandemia agora entre abril e maio, vão ser os meses que a gente vai estar retomando as atividades, né? Então, até o mercado voltar a andar na normalidade, isso vai demorar. Eu penso que esses recolhimentos, ou a prorrogação desses recolhimentos aqui, no mínimo, deveria ser até janeiro de 2021, né? Eu acho que mesmo assim teria que pensar numa condição aí bem especial, porque as empresas, né, principalmente as pequenas, realmente vão ter muita dificuldade para vencer essa fase e depois para retomar o andamento normal. Gente, analisando isso tudo aqui, eu coloquei aqui algumas questões que me ocorreram, tá? Para algumas eu tenho resposta, para outras não, tá? Então, mas de qualquer modo eu coloquei aqui só para a gente poder refletir, e em vocês também, tendo alguma questão que queira coloca, a gente vai estudar, vamos discutir, né? Também a gente não precisa resolver isso tudo hoje, a gente pode marcar outros encontros, né? Tá? Então, a primeira questão é a seguinte: no mundo jurídico aqui, está se discutindo muito se essa medida provisória 936 é constitucional ou não, tá? Por quê? Porque o artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 6, fala, ou garante, né, a irredutibilidade salarial. Né? Lá diz que o salário só pode ser reduzido mediante acordo ou convenção coletiva, entendeu? Aqui no caso da medida provisória 936, a possibilidade de redução de jornada e de salário, né, através de acordo individual. Então, não que a gente não tenha que fazer, entendeu? Acho que tem que fazer, porque é o que tem para hoje, né? Mas a gente precisa estar preparado, né, para receber aí futuramente alguma reclamação nesse sentido aí, tá? Outra questão que eu coloco, que eu estava pensando é a seguinte: essa redução da jornada pode ser feita em dia ou só pode ser feita em horas? Por exemplo, o funcionário trabalha 8 horas por dia, eu quero reduzir 50%. Né? Então, eu vou e reduzo o trabalho dele de 8 para 4. Isso é 50%. Né? Mas se eu reduzir dia sim, dia não, também dá 50%. Tá certo? Então, se ele trabalhar 15 dias por mês, também dá 50%, né? Assim, analisando o texto da medida provisória, eu penso que pode sim, tá? E isso tem uma vantagem para o empregador, né? Por exemplo, ele economiza no vale transporte, tá? Economiza no vale refeição, por exemplo, né? Então, porque a medida provisória fala em jornada, não fala de horário, né? Tá certo? Então, a jornada de trabalho do funcionário, vamos supor, 220 horas por mês. Então, ele trabalharia 110 horas. A jornada dele passaria a ser 110 horas, e o horário de trabalho dele sei lá, das 8 às 5 da tarde, nos dias que tiver expediente para ele. Tá? Então, eu penso que pode, tá?
Nos casos que é possível a redução por acordo individual, é necessária a convenção coletiva para reduzir de 70% para menos. Eu vou explicar isso para vocês. O artigo 11 da medida provisória 936 diz que qualquer outro percentual, né, que não seja 25, 50 ou 70, qualquer outro percentual adotado tem que ser através de convenção coletiva, tá? Mas vamos imaginar que eu possa acordar com o funcionário através de acordo individual para reduzir 70%. Vamos pensar no funcionário que ganha menos de R$ 3.135, eu posso fazer um acordo individual com ele e reduzir 70%, tá certo? Reduzir 70% por acordo individual. Se eu for reduzir 60%, eu tenho que partir para uma convenção coletiva, né? Eu penso que esse artigo 11 da medida provisória, ele é meio que teve aí uma tecnia de redação, né? Eu acho que se fugir dos parâmetros mínimo e máximo, tudo bem, né? Mas eu acho que se estiver dentro daquilo que é o normal, eu não vejo necessidade da convenção. Até porque quem pode o mais, pode o menos, né? Quer dizer, se eu posso reduzir por acordo 70, por que não pode reduzir para 60 ou para 40, né? Então, me parece que, até onde eu entendi também, né, esse artigo teve aí uma falta de técnica de redação. A empresa que reduzir a jornada de trabalho ou suspender o contrato pode obter o crédito da medida provisória 944? Me parece que sim, eu não vi nenhum óbice aqui em todas essas normas aqui que eu analisei, tá? É obrigatório conceder o curso de capacitação para suspender o contrato de trabalho conforme o artigo 476A da CLT? Eu penso que não, tá? O 476A da CLT já previa, né, a suspensão do contrato de trabalho, né, mas para oferecimento ou para oferecer curso de capacitação profissional ao funcionário. Me parece que aqui é uma situação excepcional, né? A medida provisória fala do artigo 476, mas reduzindo lá o prazo do curso, mas eu penso que não é para aplicar nesse caso específico, né, da medida provisória 936, tá? O contrato de trabalho pode ter a jornada reduzida e depois ser suspenso? Eu penso que sim também, porque o artigo 36 da medida provisória 936 fala isso, né? Ele fala que o contrato de trabalho pode ter a jornada, se for reduzida a jornada e suspenso, né, o prazo total não pode ultrapassar 90 dias, tá? Então, eu penso que se a jornada for reduzida em 60 dias, ela pode ter, depois, o contrato ser suspenso por mais 30, fazendo o total aí de 90 dias, tá? Gente, assim, no geral, até onde eu pude analisar, estudar, tirar algumas conclusões muito longe, né, daquilo que é o ideal, mas essas foram as conclusões que eu consegui tirar, né, e trazer para vocês, para que vocês possam também refletir um pouco sobre tudo isso daí, e, de repente, até a gente continuar o debate aí numa outra sessão. Wagner. A Cibele, ela tem mais uma pergunta aqui. O acordo individual, ele pode ser feito, ele deve ser feito a punho, escrito à mão, né, para ter validade, tem que ser reconhecido em cartório ou só uma carta mesmo formal já atende essa... A gente montou um modelo, né, Wagner? Não precisa ser manuscrito, não, tá? A gente só sugere que o empregador faça o acordo, né, individual, lance lá todas as condições, né, colhe a assinatura do empregado, preferencialmente com 2 testemunhas, entendeu? Né? Até para não dizer que o funcionário foi coagido, assinar essas coisas
todas aí. Certo. Tá? E Legal. essa, Wagner, é uma questão também que surgiu, e surgiu uma outra questão que é a seguinte: e se o funcionário não quiser fazer o acordo individual, como é que fica? Já pensou? Porque é um acordo. O acordo Sim. individual não deixa de ser um acordo, entendeu? Né? O empregado pode não querer. Eu acho que aí a demissão dá certo, né, meu? Sim. Mas é possível, tá? O funcionário pode. Sim, porque é um acordo individual. Sim. Entendeu? Então o funcionário pode não querer, né? Tá? Porque eu estava vendo, né, Wagner, só para o pessoal ter uma ideia, né? A Folha de São Paulo publicou uma tabela, né, na semana passada, dessas reduções aqui, como que ficaria o ganho do funcionário, né? Por exemplo, um funcionário que ganha... Oi? Isso mesmo. Um funcionário que ganha 3 mil por mês, por exemplo, se tiver uma redução de 25%, ele vai ganhar 2.700, tá? Se tiver uma redução de 50%, ele vai ganhar R$ 2.400. Então, você vê, reduzindo a jornada dele de trabalho em 50%, em dinheiro, vai reduzir R$ 500 só. É menos de 20%, né? Entendeu? Sim. O problema é quando a faixa vai subindo, né? Porque como o valor do seguro-desemprego é fixo, né? Quanto mais o salário do funcionário sobe, a perda dele é maior, né? Isso. Então, por exemplo, um funcionário que ganha R$13 mil, se reduzir 50% na jornada, ele vai ganhar 7.400 só. Sim. Aí dá quase metade mesmo, entendeu? Né? Sim. Mas até essa faixa mais ou menos de 3 mil e pouco, a perda ela é muito pequena, entendeu? Né? Sim. Tá? Então, legal. Eu acho que a medida, assim, desde que operacionalizar e que funcione direitinho, né? A ideia, né? Agora é aquele negócio, né? A gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, né? Entendeu? Exatamente. E existe, né? Isso como fala, é sabido, né? A insegurança jurídica, né? Que a gente vive aqui no Brasil, né? Entendeu? Isso. Então o empregador para tentar resolver os problemas dele, pelo menos temporariamente, né? Se apega nessas medidas provisórias aqui do governo, e lá na frente são declaradas inconstitucionais, entendeu? Aí você já viu, né? Exatamente. Isso é muito grande, né? Seu Rubens, tem mais aqui uma pergunta do Henrique, na verdade um comentário, né? Sim, a demitir seria o que a MP não quer, né? O empresário realmente está a ponto de demitir, né? A Amélia está aqui nos acompanhando, ela também faz um comentário. No meu entendimento, quando o funcionário não concorda com o acordo, da mesma forma que a empresa pode rescindir o contrato, o funcionário também pode pedir demissão ou fazer a rescisão por acordo, né? O Henrique também continua aqui. Melhor o acordo, a não ser que o seguro-desemprego supra as necessidades do ex-empregado, né? Realmente, como o Sr. Rubens disse, o acordo, quando se reduz 50% da carga horária, né, deixa-se de se trabalhar meio período ou alguns dias, né? Ele continua ganhando mais da metade com a ajuda do governo, né? Então, ninguém quer ter uma redução salarial, né? Mas se olhar pela ótica do conjunto, ainda está sendo beneficiado, né? Wagner, o que acontece é o seguinte, né? Eu penso, né? Essa conscientização, nesse momento, tem que ser de parte a parte, né? Entendeu? Porque o empregado também, lógico que para ele é melhor o acordo individual para redução do que a demissão. Sem dúvida. Até porque eu tenho acompanhado aí algumas situações aí de empresas que estão demitindo e não estão pagando as verbas rescisórias porque não tem. Sim, é o que vai com a grande maioria, né?
Pois é, então, o funcionário também, eu acho que neste momento aqui tem que ter esse bom senso, vamos dizer assim, né? Sabe? Porque o fato dele ter essa jornada reduzida também, né? Ele não vai ter, né, principalmente os de faixa mais baixa, né? Não vai ter reduzido na mesma proporção o ganho dele, entendeu? Né? Sim, sim. O ganho vai ser reduzido numa proporção menor, entendeu? Né? Isso. Mas eu acho que é isso, é o esforço de todo mundo, porque o funcionário, nessa situação aqui, perder o emprego, não receber as verbas rescisórias, meu, cara, vai entrar com uma reclamação trabalhista hoje, vai saber lá quando vai receber. Ah, sem dúvida, né? Eu não sei nem como o judiciário vai tratar isso também, né? Porque se a empresa não tem dinheiro, né, em espécie, por mais que eles orem né, bens aí, até isso virar dinheiro, comprar um bem hoje. Né? Então, o problema, né, Wagner, é que a empresa não tem dinheiro, mas ninguém tem, né? Isso, Se é só uma empresa que está ruim, tudo bem, mas são todas, né? Entendeu? Exatamente. O cara vai arrumar outro emprego aonde? Ninguém está empregando. Exatamente. Então, eu acho mas que legal, Rubens. Tem que apelar realmente para o bom senso do funcionário para poder chegar num acordo, né? Entendeu? Isso. É isso mesmo. Agora, na verdade, todo mundo tem que ter uma consciência comunitária, né? Enxergar que o sustento vem daquele local, né? Isso eu tenho conversado, inclusive, com os funcionários nossos ali do clube, né? Essa questão de que hoje não tem jeito. A onda vai bater em todos nós, né? O que vai salvar é quem conseguir ficar com a cabeça para fora da água, né? E um raladinho ou outro vai ter, não vai ter jeito, né? Isso vai acontecer com todo mundo aí. Mas legal, Rubens, foi bacana, acho que foi bem esclarecedor aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta e alguma consideração, por favor, pode fazer aqui no chat, aqui ainda tem mais um minutinho aqui, tá? Já estouramos as 8 horas, mas temos mais um minuto. E se não tiver, se o Rubens, se o senhor quiser fazer as considerações finais do senhor aí. Eu só ia, Wagner, só dar mais uma dica, né? E a questão da constitucionalidade ou não dessas medidas provisórias, né? Está passando por essa questão do artigo 7º lá da Constituição, né? Que fala que a redução só pode ser por convenção, o acordo coletivo e tal. Esse é o ponto, entendeu? Né? Tem até um artigo da CLT, o 503, lá, que também autoriza uma redução de até 25% em alguns casos, tal, que também discute-se a constitucionalidade dele, entendeu? A sugestão que eu dou é assim, que os empresários, né, procurem, se possível, lógico, levar essas regras para uma convenção coletiva, entendeu? Né? Por exemplo, o nosso sindicato, o Sindiclube, postou, fez agora um aditamento da convenção coletiva e absorveu a maioria dessas medidas aqui, entendeu? Para depois, lá na frente, não falar, mas não estava na convenção, mas tá, nós fizemos um aditamento agora, entendeu? E eu estou também, no ramo que eu atuo, né, que são os cartórios, né, a gente também está tentando negociar com o Sindicato dos Empregados, né, para colocar isso num aditamento da convenção coletiva que está em andamento também, entendeu? Né? Exatamente para poder resguardar. Wagner, eu tenho na página, como é que chama lá, o negócio comercial do Nippon lá. Sim. Né? Eu coloquei lá o meu telefone, o e-mail do escritório, e aqui no final também tem o meu e-mail, tá? Então, se alguém quiser anotar, o pessoal quiser anotar, de repente mandar aí alguma questão aí para a gente poder discutir e desenvolver aí esses raciocínios aí, o pessoal pode ficar à vontade, tá? Legal. Sr. Rubens, só uma última pergunta. O Diogo, ele faz uma pergunta aqui interessante. Diogo é o meu genro, né? Não. Será que é ele? Acho que não é ele não, viu, Rubens? Pelo que entendi, uma alternativa é reduzir o salário do empregado e, por exemplo, se ele recebia 2.000, passar a receber 1.700, e ele pergunta se ele mesmo, a empresa, pode pagar os R$300,
para completar, para voltar a ser 2.000, né? E esses 300 eu deduzo imposto sobre a renda. Então, aí é o seguinte, Wagner. Pode sim, essa daí é a chamada ajuda compensatória, tá? Certo. Então, por exemplo, o funcionário ganha 2.000, reduz 50%, a empresa vai pagar 1.000, certo? Certo. Vamos supor que do benefício, esse funcionário tenha direito só de 700, por exemplo. Né? A empresa pode complementar com esses 300, tá? Entendi. Esses 300 é aquela chamada ajuda compensatória que não tem natureza salarial. Que não incide imposto de renda do funcionário, não incide INSS, não incide... Isso tem que constar no acordo individual, tá? Agora, para ele deduzir os 300 do imposto de renda da empresa, né? A empresa tem que ser tributada pelo lucro real, entendeu? Certo. Tá? Então, a permissão, né, que a medida provisória trouxe foi essa. A empresa que é tributada pelo lucro real pode deduzir como despesa essa ajuda compensatória aí. Então, aí deduz do imposto de renda e deduz a contribuição social. E acho que é isso, Rubens. 8 e 8. Então, lembrando a todos, eu deixei aqui no chat o link da aula de educação financeira, que temos a segunda aula hoje às 9 horas, aqui daqui a pouquinho, com o senhor Kazu. E deixei também o site aqui do comercialnippon.com, onde vocês encontram várias empresas, temos praticamente 100 empresas lá cadastradas, e inclusive o escritório do seu Rubens está lá também. Se porventura precisarem de telefone, algum contato além do e-mail, vocês encontram lá também na parte de serviços advocatícios lá, tá bom? Então, obrigado, seu Rubens, mais uma vez. Obrigado. E qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente volta a se falar. Obrigado, seu Rubens. Obrigado. Tchau, tchau.